Boa noite, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Boa noite a vocês que nos assistem aí pelo YouTube. Muito bem-vindos, abençoadas sejam as famílias de todos vocês. Hoje nós estamos no nosso Oração e Ação Jovem. Aliás, ontem eu cometi uma gafe anunciando que hoje não haveria Oração e Ação Jovem, mas claro que há. Acontece que nós estamos intercalando, semana sim, semana não. Os jovens já estão se reunindo presencialmente e eu cometi essa falha aqui, mas estamos firmes aqui hoje no Oração e Ação Jovem. Quero lembrar os motivos de oração. Nós estamos agradecendo a Deus por vários aniversários. Aniversário do Ícaro, aniversário de Dona Alzira, que por sinal é minha sogra, aniversário da Laci, do Alexandre, aniversário da Edna Tenório, aniversário do Marcelo Torres e aniversário da Flávia Delfino, todos esses fazendo aniversário por esse tempo, esses queridos. Também aniversário de casamento do José Américo e Jaqueline, do Alexandre e da Vivian, do Marcos e da Isabel de Paula e também da Nina e do Jorge. Que Deus abençoe todos vocês também. Sempre orando pela saúde daqueles que estão vivendo momentos difíceis na área de saúde, pela Rejane, pela Marilac, pela Rosa, orando também pelo casal Arnaldo Pereira e Lloyd, muito queridos da Igreja Batista da Freguesia, também frequentam a Igreja Batista Duas Praias, estão com Covid, seu Arnaldo está internado, eles são bem idosos, estão enfrentando bem, vamos pedir a Deus misericórdia, o cuidado de Deus sobre eles. E gostaria que vocês orassem por um pastor amigo. Muitos pastores estão vivendo dias muito difíceis, de muita pressão emocional, física, psicológica, então precisamos orar por esse querido pastor amigo, pastor Ismael, lá de Queimados. Tem vivido momentos difíceis, mas Deus certamente o está fortalecendo. Vamos orar pelo nosso país, orar pelo Brasil. Cabe a nós, igreja cristã, igreja batista, igreja que ama o Senhor Jesus, orar pelo país, orar pelas lideranças do país. Estejam orando pelos nossos líderes, como a Bíblia nos ensina. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, pelos missionários e pastores. Você pode cooperar com as nossas obras sociais. Nós estamos com 3 focos na área de ação social. Estamos distribuindo cestas básicas para famílias em situação de pobreza nesse momento, algumas em situação difícil, perderam seus empregos, passando necessidades e a igreja vem cooperando. Nós temos feito doações o máximo possível de leite para o Lar Batista do Idoso, uma instituição que cuida de vários idosos, e nós temos doado tanto caixinhas quanto caixonas de leite. Você pode doar também, e nós fazemos também doações de várias naturezas, alimento, roupas masculinas, roupa de cama e banho, também alimentos de uma forma geral, material de higiene pessoal, material de higiene local. Nós doamos para uma instituição chamada Chácara dos Profetas, que ajuda homens a abandonarem a dependência química. Lembro que você pode frequentar presencialmente os cultos da Igreja Batista da Freguesia. Nós estamos nos reunindo nos domingos às 10h30 da manhã. Na semana passada teríamos assembleia, não tivemos, mas vamos ter uma breve assembleia de 10 minutos nesse domingo, no mesmo decorrer do culto da manhã. Vá assistir, vá participar do culto, pregação do Evangelho, também louvores. Você está convidado. Nossa igreja fica na Rua Magno Martins 165, na Freguesia, na Ilha do Governador, e o telefone é 3283-6047. Ok, dados os recados, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre aquele ou aquela que trará a mensagem de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Perdoa as nossas falhas, porque elas existem. Abençoa o nosso país, Senhor, eu te suplico, e abençoa essa pessoa que trará essa mensagem hoje aqui no Oração e Ação Jovem, Senhor. Que ela possa ser
ungida pelo teu Santo Espírito. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos então, nessa ação e ação jovem, ouvir a mensagem que nos é trazida pelos jovens da nossa igreja. Vamos lá. Olá, queridos. Uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez juntos para o Oração e Ação Jovens. Como vocês sabem, nós temos Oração e Ação Estudo Bíblico às quartas-feiras com o pastor, Oração e Ação Jovens nas quintas-feiras com diversos convidados e às sextas-feiras temos o Oração e Ação Kids. E hoje coube a mim o privilégio de estar aqui, compartilhando um pouquinho com vocês. E eu queria compartilhar com vocês sobre como ter uma vida plena em circunstâncias difíceis. Como ter uma vida plena sob circunstâncias difíceis. E a ideia de uma vida plena, uma vida abundante, é algo extremamente atrativo. Especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo, que as coisas mudam tão rapidamente e tem acontecido tantas coisas, a gente vem cercado de tantas situações, que a ideia de uma vida plena, uma vida abundante, é algo que chama muito a nossa atenção. Mas eu queria dar uma olhada com vocês em um versículo. Está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Eu só vou ler a segunda parte do versículo. João 10, 10, a segunda parte diz assim: Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, ou como em algumas outras versões, plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas, ao dizer que nós queremos uma vida abundante, uma vida plena, o que nós realmente estamos querendo? O que nós desejamos? Porque nós crescemos sendo bombardeados por todo tipo de informação daquilo que nós precisamos ter ou daquilo que nós precisamos viver para que nós possamos ser considerados pessoas plenas, pessoas de vidas abundantes. Mas será que Jesus pretendia dizer aquilo que nós entendemos quando ele fala sobre vida abundante? Paulo, lá em Efésios 4, ele nos convida para que nós tenhamos vidas dignas da vocação a que nós fomos chamados. Mas o que é uma vida digna da vocação a que foi chamada? Lá em Efésios 4, ele fala sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportar, ou seja, você servir de suporte, servir de apoio para os outros em amor, sobre manter a unidade com o vínculo da paz. Enfim, Paulo continua falando sobre coisas que aparentemente não têm nada a ver com a nossa ideia de vida abundante, de vida plena. Então, quando a gente volta algumas páginas lá para Gálatas 5, o mesmo Paulo, ele nos convida a nos enchermos do Espírito para que nós possamos, então, nos afastar dos desejos desenfreados da carne. E lá nesse capítulo 5, entre os versículos 19 até o 21, ele faz assim um breve apanhado sobre o que seriam esses desejos desenfreados da carne. Mas quando a gente dá uma olhada assim, à primeira vista nessa lista, a nossa reação é dizer, não é comigo. Não, eu sei que eu não sou santo, mas
Isso daí é para criminosos, para uma pessoa que está completamente longe de Deus, que vive, né, afundada totalmente numa vida desregrada. Não é comigo não. Mas eu quero contar um segredinho para vocês. No instante que a Belle me convidou para estar falando hoje com vocês, aliás, no preciso momento em que a Belle me mandou o convite, eu estava consumida de ira com a minha operadora de internet e, claro, com os atendentes que deveriam resolver o meu problema. Eu estava furiosa. E aí, minha primeira reação foi dizer para a Belle, não tenho a menor condição, no momento eu estou assim, totalmente fora, não tem nada que eu consiga dizer para ninguém. Quando eu estava pronta para responder isso para a Belle, caiu completamente minha internet. Fiquei absolutamente offline, não tinha condição de fazer nada, nem telefonar, até às 11 horas do dia seguinte. Aí, nesse meio tempo, Deus aproveitou e foi falando comigo, me acalmando, me mostrando sobre o que eu precisava pedir perdão, me mostrando aonde é que eu estava errada e me dando a necessidade de estar compartilhando com vocês acerca disso. Nós somos humanos. Nós somos humanos. E, como humanos, nós estamos sujeitos a toda aquela lista de pecados que nós vemos lá em Gálatas 5, de 19 a 21. Até porque ninguém está falando sobre roubar um banco. Mas aí a gente pega aquela caneta emprestada, e a caneta é tão bonitinha, e aí você bota na bolsa e esquece de devolver. E de vez em quando você olha para aquela caneta e lembra de quem te emprestou, mas você ainda não devolve. E aí, indo mais além, Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz que quando a gente olha para uma pessoa simplesmente com a intenção impura, você já cometeu adultério. Ou que se você fica com raiva do seu irmão, você já assassinou ele. Humanos. E é aí que entra toda a questão da vida plena. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida plenamente, abundantemente habitada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque só assim, quando a nossa vida está total, completa e abundantemente cheia desse Espírito, é que nós nos enchemos e transbordamos para que nós possamos contagiar aqueles que estão ao nosso redor. E aí o caráter de Deus fica visível em nós. Resultado: já imaginou você ter um dia que seja, total e completamente pleno de amor, sabe, aquele amor de Deus, aquele amor que se entrega, sem querer nada em troca, simplesmente por amar aqueles que estão ao seu redor. Ou então de uma alegria, sabe, aquela alegria verdadeira, não é uma alegria baseada naquilo que você tem, ou então baseada nas circunstâncias que você vive. Ou ainda de longanimidade, bondade, benignidade,
fé, mansidão, temperança. Já pensou a gente poder viver um dia que seja completamente tomado por essas características de Deus a ponto de transbordar para os outros? Pois esse é o meu desejo, é para isso que eu vim aqui, para desejar a vocês nessa noite, nesse dia, que você possa ter uma vida plena e abundantemente repleta do Espírito de Deus, para que, quando você for cercado pela maldade, pela inveja, pelas mesquinharias desse mundo em que nós vivemos, você, diferente daquilo que eu fiz naquele dia, você possa olhar para o alto e aí receber de Deus um refil do Espírito Santo, para que você possa estar novamente cheio e transbordar esse caráter de Deus na sua vida e atingir as pessoas ao redor. Esse é o meu desejo sincero para mim e para cada um que está ouvindo essa noite. Queridos, muita saudade de vocês. Ainda muita falta de estar perto de cada um. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado pela palavra, sempre boa, sempre inspiradora, sempre nos traz a reflexão. Deus abençoe você e Deus abençoe vocês que estão em casa também. Tenham uma noite boa, uma noite de descanso, uma noite de paz. E vamos agora orar por aqueles motivos de oração que trouxemos aqui no início deste programa. Acrescente os seus pedidos de oração, os seus motivos de oração e a sua gratidão. Agora nós vamos de joelhos nos tornar gigantes, porque quando nos ajoelhamos é que ficamos fortes, porque fortalecidos somos pelo Senhor da oração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Queremos suplicar as tuas bênçãos sobre esses que aniversariam, Senhor, que eles possam ser cuidados por Ti. Abençoa os casamentos, abençoa o amor dos casais. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia nesse tempo tão difícil, que a Tua ação sobrenatural se faça sobre os enfermos, Pai. E da mesma forma que o Senhor abençoe a ação dos remédios, os diagnósticos, a ação da tecnologia empregada em cada caso, Senhor, as reações fisiológicas daqueles que estão sendo tratados, em tudo, Senhor, sejam derramadas as tuas bênçãos graciosas, eu te peço. Senhor Deus, suplico também que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Que tempo difícil, Pai, mas o Senhor está conosco, é o Senhor que fecha a boca dos leões, é o Senhor que acalma o mar, é o Senhor que abre o mar, que abre os rios e que também traz solução para tudo aquilo que parece impossível, Pai. Senhor Deus, abençoa os líderes do nosso país, os líderes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, abençoa, Senhor. Fala aos corações e às mentes deles, eu te peço. Que haja, Senhor, uma transformação nos líderes do nosso país. Que nós possamos abandonar a cultura da corrupção, da negação dos valores cristãos muitas vezes, mas que os bons líderes sejam cuidados, Senhor, guardados, inspirados, encorajados, a eles seja dada a sabedoria, Senhor, e aqueles que têm se desviado do teu caminho, fala poderosamente às suas mentes e corações, que haja arrependimento, que haja mudança, Pai. Abençoa, Senhor, eu te peço os pastores, os missionários que estão nos campos, tantas lutas, mas também tantas vitórias. Suplicamos que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, Pai, tão valorosos. Abençoe a esses que estão participando desse programa conosco. Que todos sejam ricamente abençoados, Pai, eu te suplico.
Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que bom estar com vocês. Amanhã estaremos com o nosso Oração e Ação Kids, para as crianças. Avise aos amigos de seus filhos. Se você, criança, está assistindo hoje também, não esqueça de amanhã estar participando do Oração e Ação Kids. Aliás, no domingo também temos programação. Às 8h45 temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, você pode participar desses estudos. Depois nós temos às 10h30 o culto, que é transmitido pelo YouTube ao vivo, mas pode ser presencial. Vá à Igreja Batista da Freguesia, assista presencialmente às 10h30. 15h nós temos a Escola Bíblica Dominical Kids pelo Zoom e depois às 19h30 o culto em família pelo YouTube. Você é muito bem-vindo em todas essas programações. Que Deus abençoe você ricamente. Até lá!